Gente, vamos lá então? Hoje a gente vai meio que fazer uma continuidade da aula passada. A gente vai fazer uma introdução, uma discussão sobre sexualidade, que de alguma maneira está bastante vinculada a questões de gênero, né? Não tem muito como pensar aspectos que envolvem a sexualidade sem pensar todo o debate dentro do campo dos estudos de gênero. São campos que dialogam o tempo inteiro. Então a aula hoje acho que talvez traga alguns aspectos ainda da semana passada, mas a gente vai avançar um pouco mais, tá? Eu vou abrir aqui o slide, então vou sair um pouco da nossa tela. Bom, a semana passada a gente estudou um pouco sobre o contexto de surgimento dos chamados estudos de gênero e a gente falou muito sobre a relação desses estudos com os movimentos feministas, com os movimentos de mulheres e até mesmo com os outros movimentos sociais que também estavam se consolidando, se construindo de uma maneira bem mais radical ali na segunda metade do século XX, que são os movimentos decoloniais, o próprio movimento gay, né? Então, o campo dos estudos de gênero surge dessa relação, como a gente viu, e nessa interface aí entre o movimento social e a teoria social. No campo dos estudos de sexualidade, isso também acontece, né? Se a gente puder pensar em termos bem didáticos, também bem simplistas, né, até, nessa relação do movimento social com o campo de conhecimento, a gente pode perceber uma correspondência entre o que seria o movimento gay. Estou falando movimento gay propositadamente porque naquela época não havia ainda uma percepção do movimento LGBTQI+, como a gente tem hoje, né? Tudo meio que ficava abarcado ainda por uma categoria mais limitada, que é a categoria de gay. Né? Então, mesmo o movimento lésbico, tudo ficava meio que nesse panelão aí chamado de movimento gay. Mas se a gente for olhar essa correspondência entre a teoria social e o movimento social, a gente pode ver uma correspondência entre o movimento gay, né, e o que seria o movimento LGBT hoje nos nossos termos, e um campo de estudos que a gente chama de teoria queer. Vocês já ouviram falar de teoria queer? Só para eu ter mais ou menos uma noção. Podem jogar no chat aqui. Wagner já. Alguém mais já ouviu falar? Não. Quem mais, gente? Tem 16 pessoas aí. Me deem um feedback, por favor. Não. Sim. Tá, mais ou menos equilibrado, né? Eu acho que até tem mais gente que não ouviu falar do que gente que ouviu falar. A teoria queer, ela é um campo de conhecimento que está muito relacionado com o desenvolvimento, com o avanço do movimento LGBT no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Ela é uma teoria de origem anglófona e também norte-americana. A gente vai falar um pouco dela hoje. É claro que é um campo de conhecimento muito complexo e muito cheio de facetas, assim. Mas a gente vai fazer uma introdução na medida do possível. A gente pode fazer dois caminhos, né? A gente pode fazer um caminho de discutir sexualidade sem pensar na teoria queer, mas como eu acho que vocês são ótimos e que é uma turma que falante, que aprende bem as coisas, a gente vai falar um pouco de teoria queer, apesar das dificuldades, assim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do percurso, vocês me avisem que a gente para e me interrompam, mesmo que for por microfone, tá? Que aí a gente vai fazendo esse movimento. Então, essa chamada teoria queer, ela é uma teoria que tem como objetivo analisar essas questões de sexualidade. Mais do que isso, ela não tem ela parte do pressuposto de fazer uma
análise da própria construção do que a gente compreende enquanto uma subjetividade nossa. Tem alguns autores das ciências sociais que vão dizer que a teoria queer ela é uma analítica do sujeito. Ela é uma proposta analítica de processos normalizadores. O que isso quer dizer? Ah, professora, é muito difícil. Quanto palavrão. Analítica do sujeito, processos normalizadores. Parece muito difícil, mas não é. No limite, o que a teoria queer está se propondo a fazer é como que nós construímos normativas que direcionam a nossa sexualidade. Como que nós construímos normativas que direcionam a nossa sexualidade a tal ponto da gente entender a sexualidade ou mesmo a esfera do gênero enquanto algo natural. Qual que é o poder dessa norma que faz com que a gente naturalize tudo o que diga respeito tudo que diz respeito à noção de gênero e de sexualidade. Então a teoria queer está fazendo essa pergunta: por que a gente naturaliza as coisas dessa maneira? Como que essa norma se constrói? Vamos entender essa norma, vamos pensar essa norma, tá? Só para adiantar um pouco a discussão para vocês, mas acho que isso vai acabar ficando mais claro ao longo do caminhar da aula, né? A ideia não é que vocês saiam especialistas dessa discussão, mas é fazer uma introdução a esses saberes aí. Então como que a gente começa a construir o campo de um movimento social que vai se debruçar sobre aspectos de sexualidade especificamente e que vai construir aí depois, posteriormente, o que a gente está chamando dessa teoria queer. No contexto dos anos 80, lembrem-se que a gente está ali, né? Naquela segunda metade do século XX, os anos 60, o movimento feminista, os anos 60 e 70, o movimento feminista muito forte, também tem a galera do movimento negro colocando a discussão do colonialismo ali no debate, dos processos de colonização. E nos anos 80, o marco fundamental, é uma década que é fundamental para a gente entender o desenvolvimento dos movimentos gays e a construção desse campo que a gente vai chamar de teoria queer, e a gente vai voltar nele depois mais um pouquinho. E por que os anos 80 é um marco fundamental? Porque é nos anos 80 que a gente tem o surgimento, né, do HIV. Ah, professora, mas por que o HIV é tão importante assim para a gente pensar questões de sexualidade? Historicamente, né, ao longo da construção da humanidade, né, diferentes tempos históricos tratam a sexualidade de pontos de vista distintos. Mas uma característica que a gente tem no debate ocidental e contemporâneo, né, da sexualidade é esse aspecto de uma percepção de que a sexualidade ela é algo, a homossexualidade ela é algo que não deve acontecer, certo? Que ela é algo fora da norma, ela é algo fora das convenções sociais, no limite ela é algo que precisa ser ocultado, diminuído e etc. Isso a gente percebe ainda hoje, né? Até nas expressões máximas de violência, de morte, de agressão, né, a grupos gays, lésbicos, transexuais, enfim. Mas existe um movimento que acontece ali na década de 70, que é um marco para esses movimentos, que é a retirada da homossexualidade desse código de doenças psiquiátricas. Para vocês terem uma ideia, até 1973, a homossexualidade ela era considerada uma patologia mental, psicológica, que era passível de ser tratada nesses termos. Então, se a gente pudesse voltar no tempo, frequentar os hospitais psiquiátricos da época, né, e ver quem são as pessoas que estão ali colocadas naquele espaço, internadas, submetidas àqueles tratamentos, muitos deles violentíssimos, inclusive com choque, né, tratamento de choque, etc.
o perfil dessas pessoas era um perfil muito consideravelmente composto por gays e lésbicas, né, e sujeitos que apresentam essa sexualidade naquele tempo chamada de uma sexualidade dissidente, de uma sexualidade desviante. Então, em 73, a gente tem um movimento de saída da homossexualidade, desse catálogo de doenças. E até trouxe aqui a imagem para vocês, que é a imagem do Oscar Wilde, não sei se vocês conhecem, que é um escritor famoso, gay, né, que foi preso pelo crime da homossexualidade na época, ali no século XIX, né. Ele tinha um namorado mais jovem que ele, que não era menor de idade, mas era mais jovem que ele. Foi um grande rebuliço na comunidade europeia intelectual, porque o Oscar Wilde era um cara fenomenal, assim, em termos de produção literária, e era gay e assumidamente gay, né? Isso teve implicações violentíssimas para a vida do Oscar Wilde. Até o termo queer tem uma referência direta à sexualidade do Oscar Wilde, né? É um termo que surge no contexto da Inglaterra. O movimento social, ele se apropria desse termo positivamente, mas no senso comum, o queer, que é considerado queer, né, se a gente for fazer uma tradução literal, é o esquisito, é o estranho, é aquilo que a gente não consegue identificar, né? Era muito mobilizado para o xingamento dos grupos homossexuais, né, na Inglaterra principalmente. Na Inglaterra tinha uma rua chamada Queer Street, que era uma rua de encontro, né, dos jovens gays. Era uma rua de subúrbio, assim, que havia muitos bares, então as pessoas iam para lá, tinham sujeitos trans, prostitutas, né, então era aquele gueto, assim, né, na Inglaterra. E queer também podia ser mobilizado para um xingamento que aqui no Brasil a gente chamaria de bichinha, mulherzinha, né? Esses xingamentos homofóbicos e bastante misóginos também. E aí a teoria queer, ela se apropria dessa categoria, assim como acontece com a categoria de gênero, que surge na medicina, mas o movimento social, o movimento feminista se apropria, assim como a categoria de raça, que também surge no campo das ciências biológicas de uma maneira hierárquica e classificatória, mas o movimento social se apropria. O queer também acontece isso, né? É um termo pejorativo, utilizado no senso comum para um xingamento, mas o campo de conhecimento se apropria e ressignifica isso, né? E assume essa identidade. A gente é bichinha mesmo. Vocês estão ofendendo a gente achando que é uma ofensa, né? Mas a gente é bichinha, a gente é, sei lá, sapatão, né? Que também é um termo que foi muito tempo mobilizado para o xingamento e que a gente percebe que o movimento social dá novos significados para esses termos. Então o queer também acontece algo muito parecido. Mas voltando no contexto do HIV. Em 1980, com o surgimento do HIV, que foi uma epidemia muito complexa, assim como essa que a gente está vivendo agora, apesar dessa ser muito mais transmissível, né, porque transmite pelo ar e tal, o HIV naquela época teve um movimento de uma tensão social muito grande em torno disso. Eu não sei se é da época de vocês, mas os pais de vocês possivelmente devem se lembrar desse momento. Como um momento, e eu lembro da minha mãe, assim, pensando sobre isso, né, minha mãe não era casada, né, me criou solteira e tal, então ela tinha uma preocupação com essas questões. Eu me lembro desse momento, são momentos de muita tensão, assim. E aí o que acontece, né, o que algumas teorias vão mostrar pra gente? Que a década de 80 fez um processo de repatologizar essas chamadas sexualidades periféricas. O que é repatologizar, né? Se em 73 essas sexualidades elas tinham saído desse código de doenças psiquiátricas, a AIDS, mesmo que indiretamente, coloca essa sexualidade na cena de novo como uma sexualidade problemática. Tem muitos filmes legais sobre isso,
tem um documentário chamado E a Vida Continua, não sei se vocês já viram. É um... Ai, coisa maravilhosa. É um documentário sobre esse momento, né, de surgimento do HIV e das tensões ali envolvidas e tal. E ele vai mostrando muito como se criou essa noção de que a responsabilidade de transmissão do HIV era de determinados grupos sociais. E o grupo que mais ficou estigmatizado como responsável pela disseminação do HIV foi o grupo de homens gays, principalmente. Então houve uma caçada assim, em torno dessas sexualidades, havia todo um discurso científico, midiático em torno dessa questão, né, para reforçar a ideia de que existe um grupo de risco, não é o grupo de risco que a gente discute agora, tá? É uma outra percepção de grupo de risco. Naquela época a ideia de grupo de risco era a ideia de grupo mais responsável pela transmissão do HIV. Então, o grupo de risco naquela época, o grupo que mais transmitia HIV naquela época no discurso hegemônico, era o grupo de homens gays. Então, as saunas foram fechadas, houve toda uma mobilização, né, em termos mundiais para a perseguição dessas sexualidades. Ainda hoje é muito difícil a gente associar, infelizmente, por conta muito de uma homofobia, de uma sociedade muito machista em que a gente vive, é muito difícil a gente associar o HIV ou mesmo as doenças sexualmente transmissíveis a heterossexuais, né? Os homens héteros, inclusive, acreditam muito fortemente que eles não pegam HIV, que eles estão imunes. Acho que até teve uma fala no Big Brother sobre isso, né? Que o cara disse que ele não pegava, não contraía, porque era hétero e porque isso é coisa de viado, né? As pessoas, a gente ainda acredita nesse simbólico. O Wagner tá chamando os alecrins dourados, é mais ou menos por aí. E essa série aqui da Netflix é maravilhosa, super sensível e também fala muito sobre a relação, né, desses grupos sociais no contexto do surgimento do HIV. Então, gente, ali na década de 80, a gente está vivenciando todos esses movimentos. A gente está passando pelo surgimento da AIDS enquanto um problema de saúde pública, né, que a gente vai demorar muito tempo para digerir. Né? O Brasil, inclusive, é um dos países que melhor tratou ao longo dos anos, muito por conta do SUS, né, com a assistência do SUS aos sujeitos portadores do HIV. Né, tratou muito por muito tempo a questão da prevenção e tudo. A gente chegou num nível, num momento da história de baixa contaminação. Nos últimos anos a coisa voltou a piorar, mas enfim, a AIDS apareceu e esses movimentos sociais eles passaram a se organizar muito em torno disso e muito em torno dessa ideia de problematizar essa percepção muito preconceituosa de que determinados grupos sociais transmitem mais HIV, né? Então havia toda uma pauta do movimento gay, do movimento LGBT da época, no sentido de uma luta mesmo por saúde, né, por condições de saúde. Isso mostra bastante nesse documentário que eu mencionei para vocês, e também por um enfrentamento aí contra esse processo de estigmatização. E a AIDS ela só foi tratada com bastante seriedade quando começou-se a se perceber que não eram só homens gays que contraíam HIV. Haviam mulheres casadas na história, né? Haviam homens e mulheres de classe média alta que eram heterossexuais. Então, quando isso começou a aparecer, bancos de sangue de hospital, né, infestados de HIV, quando isso começou a aparecer, a ciência começou a se preocupar um pouco mais em desenvolver tratamentos e etc. Né? Até hoje a gente não tem uma cura, mas a gente tem tratamentos que fazem com que as pessoas possam ter uma vida mais próxima da normalidade possível. Né? Então, o contexto é mais ou menos esse para a gente pensar na questão dos movimentos gays, da organização do movimento gay e o próprio antecedente aí do que a gente vai chamar de uma teoria queer, né?
Tudo bem até aqui? Tudo bem com o contexto histórico, com a questão dos movimentos sociais. Acho que a gente falou bastante disso na aula passada. A ideia agora é só a gente fazer uma introdução a esse movimento histórico, né, esse contexto histórico, para situar um pouco a questão das teorias. Agora a gente vai chegar um pouco a gente faz sempre esse movimento, né? Como que acontece as mudanças em termos históricos de movimentos sociais, como que a teoria ela faz uma leitura desse movimento, né, Wagner? O Wagner disse que fazer parte da comunidade ajuda no entendimento. Com certeza, facilita significativamente, né, a compreensão das teorias. Então agora a gente vai estudar um pouquinho dos autores e de como que é essa percepção desses autores a respeito dessas questões de sexualidade. O primeiro autor muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um francês chamado Michel Foucault. O Foucault, ele é um cara, não sei se vocês vão ter alguma teoria do Foucault aí ao longo do caminhar da formação de vocês, mas ele é um cara que, embora não seja um teórico queer, né, ele não é considerado um teórico da teoria queer, ele tem uma reflexão que ajuda a gente a pensar muito questões de sexualidade, então ele é uma grande referência. Por quê? Ele vai ter um livro que é bem famoso, que tem 3 volumes e que se chama A História da Sexualidade. Nesse primeiro volume, qual que é a tese do Foucault? E por que ele se constrói meio que enquanto uma referência desse campo de estudos da sexualidade? Se um dia vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre sexualidade, com certeza vocês vão ter que ler o Foucault. Ele vai desenvolver uma ideia que é bastante questionadora e que vai meio que desmontar o que ele chama de hipótese repressiva a respeito da sexualidade. Como que funciona essa hipótese? Essa ideia de que a sexualidade é um tabu. A gente ouve muito isso, né? Eu não sei vocês, mas o tempo todo eu sempre ouvi que, muito na escola também, né? A gente trata a sexualidade como tabu, a gente não fala, a gente precisa falar mais, a gente precisa, né, discutir mais essas coisas e tal. Como se a sexualidade no Ocidente, né, no mundo que a gente vive, no momento que a gente vive, ela fosse reprimida absolutamente. E aí o Foucault ele vai dizer assim, olha, isso é um mito a respeito da sexualidade. Por quê? Não que isso seja positivo para o Foucault, a gente vai entender a lógica dele. Ele vai dizer, no Ocidente, a sexualidade, ela não é tabu, ela não é proibida e ela não é reprimida. Pelo contrário, a gente fala muito de sexualidade. A gente fala o tempo todo de sexualidade, nas mais diferentes esferas sociais. Por mais que a gente não esteja falando de sexualidade, a gente está falando de sexualidade, a gente está elaborando e produzindo discursos a respeito da sexualidade. Ele vai fazer até uma comparação com o Oriente. Ele vai dizer que quem não fala de sexualidade é o Oriente. No Oriente, a sexualidade é algo exclusivamente do contexto privado e do indivíduo. Né? Quer dizer, não tanto do indivíduo, tem uma dimensão coletiva, mas ela não é esse coletivo como no Ocidente, como no Brasil, por exemplo, como nos Estados Unidos, nos países europeus. Né? Claro que salva as suas devidas proporções e as suas diferenças, mas Foucault está fazendo uma análise da sexualidade ocidental. E aí ele vai dizer o seguinte, esse exercício de falar o tempo todo de sexualidade não é que ele seja libertador, não é que ele pense possibilidades de sexualidade diversas. Pelo contrário, a gente fala para a gente poder controlar, para a gente poder capturar, para a gente poder criar discurso sobre e para a gente poder, no limite, normalizar. Né? E normalizar no sentido de enquadrar, de adequar. Né? Olha, a gente está falando aqui o tempo todo na escola, na família,
tira a mão daí, não pode pôr a mão nos órgãos, não sei o que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, fecha a perna. A gente vai enquadrando esse corpo, vai enquadrando essa sexualidade dentro do modelo de uma sexualidade mais adequada, né? E aí ele vai dizer o seguinte, então, ele vai dizer que a sexualidade, ela é um dispositivo histórico de poder sobre os corpos. E o que é um dispositivo? Ele vai dizer, né, lendo Foucault aqui para vocês, um dispositivo é um conjunto heterogêneo de discursos e de práticas, né, discursos e práticas sociais, que estabelece uma rede entre elementos tão diversos como a literatura, enunciados científicos, instituições, proposições morais. Tudo isso, a literatura, os enunciados científicos, as instituições diversas, a igreja, a família, a escola, a política, tudo. E os discursos morais, todo esse conjunto de práticas e de discursos exerce um poder sobre a nossa compreensão a respeito da nossa sexualidade, certo? É isso que é um dispositivo. Um dispositivo é aquilo que tem múltiplas facetas e que tenta capturar alguma coisa e esse objeto. E esse objeto, no caso, é a sexualidade. Então ele vai mostrando como que no Ocidente a gente cria esse hábito de falar muito sobre a sexualidade no sentido de normalizá-la, no sentido de capturá-la, de orientá-la sempre. Então a sexualidade, ela passa, nos termos do Foucault, a ser um objeto dos sexólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas, dos educadores, das pessoas que fazem literatura, de toda essa galera. E aí ele diz, de forma a ser descrita e ao mesmo tempo, não é só uma descrição da sexualidade, é uma descrição de uma sexualidade adequada, de uma sexualidade correta, de uma sexualidade aceitável. Então ela é descrita, ela é regulada, ela é normalizada por meio dessas fronteiras aí entre o aceitável e aquilo que não é aceitável, entre o aceitável e aquilo que no limite seria perverso, seria anormal, né? São termos que a gente usa e que a gente usa, ainda hoje usa, mas que a gente usava muito há décadas e séculos atrás para qualificar um sujeito de uma sexualidade fora dessa norma, né? No sentido da perversão, da anormalidade. Então o Foucault está trazendo essa reflexão para a gente, né? Não existe hipótese repressiva, a gente fala muito de sexualidade, o Ocidente se constrói em cima da sexualidade, inclusive, mas sempre no sentido da normalização, né? Então, por isso que o Foucault ele é um autor fundamental para esse campo de estudos, que são os estudos a respeito da sexualidade. Outros caras muito interessantes, com várias limitações, claro, mas que são muito interessantes para pensar esse campo de conhecimento, é a galera da psicanálise. É o próprio Freud, o Lacan, né, que são os primeiros teóricos que vão meio que elaborar uma teoria no sentido de entender a sexualidade para além da questão biológica, para além do sexo biológico, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque acho que não é interessante, só para vocês saberem que essa discussão existe. Mas o Freud, por exemplo, ele vai causar um grande rebuliço ali na primeira metade do século XX, com a percepção dele de que todos os sujeitos nascem bissexuais. Não existe um desejo orientado naquele sujeito que está se desenvolvendo, né? Não existe uma orientação do desejo. O desejo ele é construído e ele é adequado, orientado, direcionado ao longo de um processo que o Freud e o Lacan, também é outro psicanalista, que vocês devem ter ouvido pelo menos falar, que é o chamado complexo de Édipo. É o complexo de Édipo que, para esses dois, orienta a nossa sexualidade. E muitas críticas à psicanálise, né? Muitas questões
inclusive dos movimentos feministas, que vão dizer as limitações da psicanálise. Quando Freud vai falar da questão das mulheres, ele fala muito de uma histeria, né? Como se as mulheres só as mulheres desenvolvessem essa personalidade histérica, enfim, muito machismo aí nessa teoria. Mas, pelo menos esse pressuposto, né, de que o sujeito em desenvolvimento ele não tem uma sexualidade orientada, a gente é que orienta, a civilização que orienta essa sexualidade, é algo novo no pensamento de uma época, né? Para os sexólogos daquela época, para os biólogos daquela época, a sexualidade ela era restrita ao genital. Então, se você é mulher, se você tem uma pepeca, você automaticamente é heterossexual. Você tem que se interessar por alguém que não tem uma pepeca, certo? O Freud e o Lacan vão romper com isso, vão dizer, olha, a sexualidade não tem nada a ver com a genitália, né? Tem a ver com outro processo, que é um processo cultural, que é um processo psíquico, né? Que é um processo muito distinto da questão da genitália. Inclusive o Freud vai dizer que o efeito dessa normalização sexual, desse enquadramento da sexualidade, é a neurose, né? Quanto mais adequados, mais neuróticos a gente é. Isso não vale só para a sexualidade, o Freud está pensando em processo civilizatório, né? Quanto mais a gente entra na civilização, quanto mais a gente se civiliza, se normaliza, mais neuróticos a gente vai ficando, né? Então, assim, é uma teoria que incomoda muito, é uma teoria muito questionadora também, apesar das críticas, né? E o Lacan, que também é um psicanalista, né, que pode ser considerado até um discípulo do Freud, ele vai apontar como que esse sujeito, como que essa questão de sexualidade, ela sempre ocorre em relação ao outro, né? Então tem uma questão relacional aí, né, de um sujeito que se constrói sempre em relação ao outro. Então ela tem um aspecto até de uma fluidez desse sujeito, né? Cada relação é uma relação, cada afetação, cada forma de afetação é única, é singular, né? Depende sempre dessa relação do eu com o mundo, do eu com o outro, do sujeito com o outro sujeito. Então, são teorias que vão construir aí todo o repertório de discussão do debate em torno da questão de sexualidade, também do debate em torno da questão de gênero, certo? A gente está falando Foucault, Freud, Lacan, meio que como esses antecedentes teóricos, assim, né? Tudo bem até aqui, gente? Tá muito teórico? Tá muito difícil? Porque agora a ideia é a gente entrar um pouco nas teorias mais especificamente, assim, né? A gente vai falar um pouquinho das autoras, que são autoras do campo dos estudos de gênero, que também são autoras do que a gente pode chamar de uma teoria queer, de uma teoria da sexualidade. Eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro o que essa teoria está trazendo para a gente, né? A gente viu, já na aula passada, algumas teóricas que falam de gênero de uma maneira diferente. Vocês se lembram disso, né? A gente falou um pouco da Rubin, a gente falou um pouco da Butler, a gente falou um pouco sobre essa diferença, né, entre considerar a Rubin, por exemplo, ela considera que o gênero é aquele repertório cultural que a gente constrói em cima dos nossos corpos biológicos, certo? Então, aquela frase da Simone de Beauvoir, né, que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher ao longo da nossa existência. Por quê? Porque o ser mulher está atravessado por um repertório cultural que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, não é natural, né? Não, tem que usar rosa, tem que aprender a cozinhar, não, fecha a perna, não pode sentar de qualquer jeito, tem que ser feminina e tal, e o mesmo vale para as masculinidades. Então a gente constrói
um repertório cultural para dar significado para aquele sexo biológico, certo? Assim que o gênero vai se construindo. A Butler, por exemplo, ela é uma autora que vai implodir com isso. O que ela vai dizer pra gente? Ela vai dizer, olha, não existe essa separação entre gênero e corpo biológico, porque a maneira como a gente interpreta o nosso corpo também é cultural. Lembra que eu trouxe para vocês toda a discussão sobre a diferença que a gente tem ao longo dos séculos de compreensão do que é esse sexo biológico. Essa percepção de dois sexos absolutamente separados é uma percepção que surge com o desenvolvimento da anatomia. Antes, a compreensão científica em torno do que é sexo é de que existe um sexo só. Claro que com algumas características distintas, mas um sexo só. Com o desenvolvimento da anatomia, a gente vai percebendo, a gente vai complexificando esse discurso em torno do sexo. Então, a Butler está dizendo pra gente que tudo é generificado, que a gente atribui um gênero até para o nosso corpo biológico. Antes mesmo do sujeito nascer, a Butler vai dar esse exemplo, né, que é o exemplo do ultrassom. Antes do sujeito nascer, a gente já está enquadrando aquele sujeito dentro das normas de gênero. Porque o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que se for menina, é para seguir determinado roteiro social, né, e ter determinada sexualidade. Então, se ela tiver, é isso que a Butler está chamando de inteligibilidade, né? Se ela tem um sexo biológico feminino, se ela tem uma vagina, ela é uma mulher e ela tem que se comportar enquanto uma mulher e ela tem que desejar um homem. O mesmo vale para os rapazes. Se tem o sexo biológico masculino, tem que se comportar, se identificar enquanto homem e tem que desejar uma mulher. Essa é a matriz de inteligibilidade na qual todos nós estamos pressionados a estarmos inseridos, certo? Mas essas autoras estão mostrando pra gente que essas normas de gênero, elas escapam, né? Elas são reiteradas na nossa prática social o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a Butler vai dizer pra gente que essa reiteração, né, esse discurso constante que tenta promover essa normalidade, né, essa percepção do normal, a própria reiteração mostra a fragilidade da norma, né? Então a gente sabe, cada vez mais as pessoas têm sexualidades, desejos e maneiras de identificação que são muito diversas, né, e que não estão enquadradas dentro dessa matriz toda de gênero e de sexualidade. Então, eu posso nascer com uma vagina, eu posso me identificar enquanto homem e eu posso namorar outro homem, ou eu posso namorar uma mulher. Então, tem várias configurações possíveis, tem várias vivências da sexualidade possíveis, tem vários processos de identificação com o próprio corpo que são possíveis, né? Então, o que a Butler está dizendo pra gente é: existe uma matriz, que é uma matriz de inteligibilidade, que nos tensiona a nos comportarmos de determinada maneira. Mas, ao mesmo tempo, essa matriz ela está em constante mudança, ela está em constante tensionamento, o tempo inteiro sendo tensionado, né? E é isso que esses movimentos vão mostrar pra gente, né? Olha, nós estamos aqui no mundo e nós vivenciamos outras formas de sexualidade. Nós estamos aqui e nós temos esse corpo, mas esse corpo não necessariamente determina a minha identificação com o masculino ou com o feminino e também não determina a minha atração sexual, né? Existem várias possibilidades de vivência dessa sexualidade. E mesmo dentro dos relacionamentos heterossexuais, existem várias possibilidades de exercício da sexualidade e do desejo. É isso que esses movimentos estão dizendo, né? E se a gente pensar em termos de política pública, de tudo, né, de possibilidade de casamento, de vivência no espaço da escola, a gente está sempre falando de contextos que são muito frágeis, né, que são muito desiguais, muito preconceituosos, né? Então, quando a gente vai para as estatísticas, a gente percebe que o público
homossexual, pessoas trans, elas abandonam a escola muito cedo, não tem colocação no mercado de trabalho, né? Isso já envolve muito o campo de atuação de vocês, né? As empresas, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com esses profissionais. Quando lidam, a gente vai ver um pouco depois, está muito na chave, muito mercadológica, né? O mercado meio que capturou essas identidades homossexuais, trabalha muito no sentido do consumo, né? A gente vai discutir isso um pouco. Mas olha só, essas autoras estão mostrando pra gente possibilidades diversas de experienciar essa sexualidade, de entender o que é gênero e como que a gente se identifica enquanto homens e mulheres e como que a gente constrói o nosso desejo. Tem uma outra autora, essa é realmente bem mais desconhecida no Brasil, vocês não têm obrigação nenhuma de saber quem é. É uma autora de uma leitura muito difícil, eu estou trazendo para que vocês entendam a discussão e consigam até pensar e avançar aí no campo profissional de vocês, mas vocês não têm que ler, nem nada disso. Ela chama Eve Sedgwick. A Sedgwick, ela tem uma produção que é muito considerada fundamental dentro do campo da teoria queer. E ela tem dois livros que são muito importantes para a gente pensar as questões de sexualidade. Um é Between Men, que é entre homens, né? Ela está fazendo uma análise da maneira como as masculinidades elas são tratadas dentro da literatura inglesa do século XIX. Então ela está fazendo uma análise literária para entender que sexualidade masculina é essa, trazida pelas obras literárias inglesas do século XIX. E ela tem um outro texto que é muito difícil, mas é brilhante, que chama Epistemologia do Armário. Professora, socorro, vamos lá. Nessa obra que ela está fazendo uma análise dos poemas da literatura inglesa do século XIX, ela vai vendo como que se constroem essas masculinidades colocadas ali. E ela vai mostrando pra gente que existe uma relação muito forte entre gênero e sexualidade nessa literatura, né? Porque, ao mesmo tempo que a amizade entre homens ela é muito bem-vinda, né? É muito representativo essa relação entre homens amigos, essa amizade e essa relação entre homens, ela está sempre atravessada por uma crítica ou por uma aversão àquilo que é feminino. Vou dar um exemplo para vocês que parece, mas ela está observando o século XIX, onde já se viu. Vocês já tiveram, eu imagino que vocês inclusive até façam isso e reproduzam isso, inclusive em festinhas universitárias, porque eu já fui em festa universitária a minha vida inteira, inclusive adorava e sinto saudade, mas tem vários problemas ali no contexto das festinhas universitárias. Vocês já foram numa festinha ou num grupo de homens héteros conversando sobre as mulheres? Se vocês não foram, talvez vocês precisem ir até para um exercício de crítica, de autocrítica e de percepção sobre como que essa relação entre homens, ela reforça sempre muito um ponto de vista a respeito das mulheres. Então, sempre quando se fala de mulher, é no sentido de uma sexualização muito grande. Peguei aquela outra, aquela lá fica com todo mundo, e não sei o quê, e é sempre numa relação de superioridade em relação a esse feminino, né? Então, o feminino é sempre colocado em meio a essa relação entre homens como algo inferior. E isso não é uma característica só de homens adultos, né? Isso é uma característica construída entre os meninos no espaço da escola, no espaço da família, né? A mulher e o feminino é sempre aquilo que a gente tem que repudiar, né? Que a gente tem que se afastar dele, né? Porque qualquer aproximação do masculino com o feminino é um problema. Você pode ser viado, mas não seja bichinha, não seja afeminado demais.
né? Quando um aluno da escola infantil, né, se a gente pensar nas criancinhas, quer ofender o coleguinha, xinga de mulherzinha, você é uma mulherzinha e tal. Tem até uns comerciais muito legais que o pessoal foi fazendo sobre essa questão das crianças com a discussão de gênero, né? Como que desde muito pequeno a gente vai aprendendo, né? Que coisas de menino, os meninos necessariamente não podem fazer, ou a gente precisa se afastar, né, desse lugar, né? Os meninos precisam se afastar desse lugar da feminilidade, como se fosse algo que fosse contaminar o universo masculino. E a Cédric, ela está fazendo esse tipo de análise, mas se debruçando sobre esses romances, sobre essa literatura do século XIX. É muito legal essa discussão dela. E o outro texto dela, que eu acho que é o mais legal, né, de tudo, assim, é exatamente esse texto que ela chama de epistemologia do armário. E aí, gente, é uma reflexão muito interessante, porque ela vai dizer o seguinte: o armário, vocês entendem essa brincadeira que a gente faz com o armário quando a gente está pensando na comunidade gay, né? Ai, fulano não saiu do armário, olha, fulano se declarou pra família, saiu do armário, ou senão a gente julga, né? Ah lá, a bichinha tá no armário, a gente sempre faz essas piadas, né? Seja pra dizer que a pessoa teve coragem de sair do armário, ou seja pra dizer que a pessoa é covarde, que não sai do armário, que é enrustida, enfim. Coisas que a gente vai alimentando aí ao longo da nossa existência. Mas ela vai dizer que esse armário, ele é um regulador social. E que as pessoas, elas nunca saem totalmente do armário. Ai, professora, como assim? Eu sou tão viado, todo mundo sabe. O que ela está dizendo pra gente? Que estar nesse lugar da homossexualidade, numa sociedade tão homofóbica como é a sociedade que a gente vive, é um conflito constante. Porque você está o tempo todo lidando com essa sexualidade. Olha, aqui eu tenho que tomar cuidado. Aqui no meu trabalho eu não posso dizer muito sobre a minha vida íntima. Não posso dizer que eu namoro homens ou namoro mulheres e tal, e que eu sou gay ou lésbica ou qualquer coisa assim. Aqui já no meu grupo de amigos eu posso me expor um pouco mais. Mas aqui na minha família é evangélica, religiosa, não permite, então eu preciso me segurar. Então é uma negociação constante. Que uma pessoa heterossexual passa por situações desse tipo, dependendo de como ela se expressa, né? Se você também for um hétero muito afeminado, você já está correndo o risco aí de passar por algum tipo de julgamento. Mas uma pessoa heterossexual, ela não está muito preocupada com essas negociações. Inclusive, quando você diz eu tenho namorado ou eu tenho namorada, o pressuposto é de que sempre você tem um namorado ou uma namorada que é oposta ali ao seu sexo biológico. Então, ela vai mostrando como que essa dinâmica do armário é um regulador da vida em sociedade. Eu acho que eu até deixei um texto lá para vocês na plataforma, que é A Guerra Declarada contra o Menino Afeminado, que é de um teórico argentino, se não me engano. Ele faz toda uma reflexão sobre a experiência dele enquanto um homem gay, vivendo numa família conservadora, numa escola conservadora, e ele vai construindo essa narrativa. É um texto muito bonito, inclusive muito fácil de ler. E ele tem uma parte do texto que ele diz assim, um dia da minha infância, eu contei pra minha mãe que eu era gay, né? E ela pegou eu e meu irmão e a gente foi assistir um filme do Arnold Schwarzenegger, que é esse símbolo de masculinidade, né? De uma masculinidade macho, daquela coisa violenta e tal. Foi a primeira coisa que minha mãe fez. Ela levou a gente correndo no cinema para assistir o filme do Arnold Schwarzenegger. E aí ele diz assim: naquele momento eu percebi que eu tinha, de alguma forma, né? A mãe dele ficou desesperada, acho que chorou e tal. Eu tinha colocado minha mãe no armário. E é esse regulador social que a Cédric está dizendo pra gente, né?
É uma dinâmica constante de estar fora e estar dentro. E não é só o sujeito gay que está fora ou dentro. Às vezes a família está fora ou dentro, os amigos estão fora ou dentro, porque é uma negociação constante no mundo homofóbico que a gente vive. Ela não está dizendo para ninguém ficar dentro de armário nenhum. Pelo contrário, ela está dizendo, vamos quebrar esse armário, né? A ponto de cada vez mais as pessoas não precisarem recorrer a ele para se defender da vida, né? Então, o questionamento dela é: precisamos entender essas normas de gênero, precisamos questionar essas normas de gênero e sexualidade, entender como é que elas são construídas, como é que elas são vivenciadas, né? Então é uma reflexão da Ada Sedgwick que é muito importante, que também é muito sensível, né? E essa discussão sobre armário, ela está muito relacionada a um outro conceito do campo da teoria queer, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, porque ganhou muita popularidade, né? Gênero também ganhou muita popularidade, o termo queer ganhou muita popularidade nos últimos anos, mas esse conceito também ganhou, que é a ideia de heteronormatividade. A heteronormatividade aponta para como a gente é conduzido ao longo da nossa vida a sermos sujeitos heterossexuais, como se a heterossexualidade fosse algo natural e intrínseco do sujeito, né? Esses teóricos, essas teóricas vão questionar um pouco isso, né? Vão dizer, olha, não tem nada de natural. O que é natural? Né? E aí tem uma série de reflexões que eu imagino que também causa mal-estar e tudo, mas que é uma série de reflexões a respeito da maneira como a gente constrói essa sexualidade. Então a gente está nesse campo, e a gente está lidando com essas teorias e com esse movimento que nos últimos anos vai ser bastante atacado no contexto brasileiro, né? A gente viveu, acho que na última década, se até ali os anos de 2010, a gente estava num movimento de cada vez mais conseguir falar sobre essas coisas nos espaços, na escola, na universidade, nesses contextos. De 2010 para cá, a gente viu um retrocesso conservador na esfera pública muito grande, né? De um ataque a essas identidades, a essas sexualidades que não correspondem a uma norma desejada, né? A gente ainda vê, apesar de a gente ter melhorado muito nesse sentido, a gente ainda vê pessoas sendo agredidas e violentadas e etc, né? Então, esse grupo de teorias vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre como que a gente vivencia essa sexualidade, essas sexualidades, quais as possibilidades de experiência distintas daquilo que a gente vivencia e como, principalmente, a gente constrói normativas para essa sexualidade. Como que a gente constrói em relações de desigualdade, né? Porque sempre quando a gente coloca uma sexualidade, né, ou um sujeito como o adequado, aquilo que é desejável, esse sujeito desejável, com essa sexualidade desejável, se relaciona necessariamente com o seu oposto. E o seu oposto geralmente está sempre alocado num espaço de subalternidade. Meus vizinhos estão sempre ligados a um espaço de subalternização. Então esse sujeito outro que tem essa sexualidade fora daquilo esperado é sempre colocado como alguém inferior, ou alguém que no limite pode ser agredido, pode ser atacado dentro da família, dentro dos espaços institucionais, né? Dentro dos seus espaços de trabalho, né? Então a gente está partindo do pressuposto aqui de que, de alguma maneira, né, por que trazer essa discussão para o campo da administração, né? Porque essas normas de gênero, essas normas de sexualidade, Foucault mesmo já estava dizendo pra gente que elas são normas que atravessam diferentes instituições, né? Então elas são reiteradas o tempo todo em diferentes espaços institucionais, né? E isso inevitavelmente causa tem um efeito sobre o sujeito,
né? Tem um efeito sobre o sujeito que trabalha naquela empresa, tem um efeito sobre o sujeito que consome o produto daquela empresa, tem todo um efeito social, né? De reiterar um processo discriminatório ou de transformar um processo discriminatório. E aqui eu trouxe para vocês essas teóricas, né? A gente tem a Butler aqui no cantinho direito, aqui a Rubin, aqui a Cedric, da epistemologia do armário, e aqui o Paul Preciado, que é um homem trans, que tem vários textos muito legais para pensar a questão de sexualidade, que eu coloquei aqui, mas que eu não trouxe para a gente discutir aqui no nosso slide, né? Mas fica de indicação aí para vocês também de leitura. E aí, eu queria só que a gente falasse um pouco sobre essa questão dessa relação da sexualidade com a administração, meio que caminhando para o final, né, gente, da nossa aula, e para a gente abrir aí para as questões, né. Então, a gente está entendendo aqui que o espaço das organizações, ele pode ser um espaço que reproduz essas desigualdades. Ele pode ser um espaço reprodutor de desigualdades, ele também pode ser um espaço que vai entender essa diversidade de formas de vida, de experiência, de vivência, dentro da chave da diferença. É muito diferente da gente considerar, da gente criar ou reforçar desigualdades e da gente pensar um mundo social na chave da diferença. Por que a gente prefere dizer que o viadinho é um sujeito horrível porque é viadinho e a gente não consegue entender essa expressão da sexualidade como uma sexualidade diferente e diversificada e diferente da minha experiência de sexualidade ou da experiência do fulano de sexualidade. Então, acho que a ideia dessas três discussões que a gente fez aqui, porque a gente discutiu a raça, né, relações étnico-raciais, a gente discutiu gênero e agora a gente está discutindo sexualidade. A gente está fechando 3 eixos aí do que a gente chama de um conjunto de saberes da diferença. Então, a ideia desses saberes é apontar sempre para a necessidade da gente pensar o mundo social dentro da chave da diferença. E isso envolve pensar o campo das organizações e o campo do nosso espaço de trabalho e, sei lá, o campo da nossa existência, né? Para a gente ter existências que são menos violentas com os outros, que são menos agressivas, que são menos discriminatórias, que são mais éticas, né? Se a gente pensa o mundo na chave da diferença, a gente para de criar processos de hierarquia, processos de desigualdade, processos de agressão, processos de violência, né? Se a gente para de entender esse outro sempre como um outro que no limite é muito diferente de mim e que então ele pode ser menos do que eu, né? E é sempre, geralmente, um outro mulher, um outro negro, né? A gente tem, a desigualdade tem uma cara, né? A desigualdade tem uma cara, tem uma classe social, tem uma raça, tem um gênero, né? E a gente não precisa concordar com esses modelos classificatórios. A gente pode pensar dentro do nosso campo profissional, dentro da chave da diferença. A diferença é aquilo que não é contável, não é classificável. A diferença é o mundo, né? É um mundo de possibilidades diferentes. E eu acho que isso abre um pouco a nossa cabeça para a gente conseguir entender as relações que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E aí tem outra questão, né, que eu já mencionei aqui um pouco, que se vocês quiserem a gente tenta falar um pouco mais disso, que é essa captura das questões de sexualidade dentro do mundo corporativo, dentro do mundo das organizações, principalmente dentro da esfera do consumo, que é a mobilização dessa sexualidade, dessa outra sexualidade, né, das homossexualidades, enquanto ferramentas que podem permitir aquela empresa, ou aquele grupo, ou aquela celebridade angariar seguidores, conseguir dinheiro, conseguir vender mais produtos, né? É isso que a gente chama um pouco dessa coisa do pink money, né? Que é eu acho que esse texto ganhou muita popularidade quando algumas figuras midiáticas começaram a se posicionar dentro do campo das causas LGBT
mas que a gente sabe que são figuras que não são tão pra frente assim, né, ou que já tiveram posturas muito homofóbicas e que acabam aderindo a essas pautas porque são pautas que atraem público, que vendem produto, né? Eu acho que quando a Anitta, se não me engano, a galera que acompanha mais o mundo pop deve saber desse movimento, né? Que é essa coisa de eu vou falar sobre sexualidade porque tá na moda, mas no final das contas eu sou homofóbico pra caramba, mas eu sei que isso vem de música, que isso vem de álbum, que isso vem de show, né? Porque a comunidade LGBT é muito forte, né? É muito forte e até algumas pesquisas, se vocês quiserem trazer isso na discussão de vocês no podcast, até algumas pesquisas mostram que é uma comunidade que consome muito produto, né? Então, é interessante para o espaço corporativo a mobilização desse público, né? É interessante para as empresas mobilizar esse público, não necessariamente do ponto de vista de uma consciência de fato a respeito de como é que aquilo acontece, né? De processos discriminatórios, mas de uma maneira muito superficial para construir um nicho de mercado, né? Então é isso que a gente chama aqui desse pink money, né? Dessa mobilização do público LGBT para ganhar dinheiro, seguidores, essas coisas, certo? Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Não precisa ir na festa, né, para ouvir a maneira como os homens falam sobre as mulheres. O conceito de meninos podem ser astronautas, engenheiros, presidentes. As mulheres podem brincar de panelinha. Exato, né? São esses repertórios que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E que são repertórios muito limitantes, se a gente for pensar, né? Eu fico pensando, hoje imagina que a escola, enfim, a escola, acho que depende do contexto, né? Ela tá um pouco diferente, ou, né? Acho que no meu contexto escolar era bem mais rígido, assim. Então, os lugares sociais de meninas e meninos, eles eram muito claros. As meninas não jogam futebol, as meninas jogam vôlei, quem joga futebol são os meninos. Então tem toda uma relação aí desse sujeito com as coisas, com as relações, com as possibilidades, que é sempre muito limitada, né? Porque se você diz o que aquela criança tem que fazer, é muito limitante, né? Se você disser para uma menina que ela tem que cozinhar, que ela não pode ser astronauta, poxa, devia ser um crime fazer isso com uma criança, né? Impedi-la de ser alguma coisa por conta de uma norma, ou de uma regra, né? Ou de alguma coisa nesse sentido, né? E aí, gente? Tudo bem? É muita informação teórica, assim? A ideia também é só a gente fazer um mapeamento, né? Um mapeamento dessas questões para subsidiar vocês na hora de pensar sobre as temáticas dos podcasts, né? Fazer uma introdução. Eu sei que são muitas teorias, às vezes é meio cansativo, mas eu acho que é legal a gente saber que, primeiro, todas essas questões que a gente está pautando aqui não são questões que a gente está tirando do nada, né? São questões de um campo de conhecimento sociológico, da teoria social, são pessoas que estão fazendo pesquisa científica dentro desse campo, dentro do campo das humanidades, e que podem subsidiar a prática profissional nossa, né? Então, a ideia é mais ou menos conseguir mapear isso, por isso também que eu trago essas teorias. Wagner está dizendo, na minha época era assim também, os meninos futebol ou basquete, as meninas eram queimada, vôlei, caçador. Eu jogava caçador e vôlei. E aí já vinha toda aquela estereotipação, né, do que se pode fazer, do que não se pode, e aí de acordo com o que você faz, você é colocado no lugar, assim, né? Imagina, vai jogar vôlei. Menino não joga vôlei, menino tem que jogar futebol.
É muito maluco isso, né? Porque é o tempo todo e a escola é um lugar muito violento nesse sentido para as crianças, né? À medida que fica o tempo todo mostrando, né, o que fazer ou não fazer. E eu fico muito feliz também que na minha graduação, até a minha graduação, eu comecei a estudar algumas coisas relacionadas a gênero na graduação, né, que já foi uma abertura de olhos, assim. Mas eu percebo hoje, né, entre os meus estudantes, na FURG, ou mesmo quando eu trabalhava em outros lugares, que existe uma consciência muito maior, assim, dessas questões, né? Dessas questões de gênero, das questões de sexualidade, mesmo das questões étnico-raciais, né? Esse discurso está muito mais presente hoje do que na minha época, por exemplo, de graduação. Né? O Renan, já vieram falar bobagem pra mim quando eu saí com o meu cachorro na cesta de baile. E olha o nível, né? De um baixo nível muito grande, porque é uma ação tão cotidiana, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas há uns anos atrás, esse caso ganhou uma repercussão nacional. Aqui em São Paulo, lá na capital, um pai e o filho estavam andando na rua e eles estavam abraçados, assim. E aí um cara deu uma lâmpada, sabe essas lâmpadas de escritório, assim, comprida, branca? O cara pegou uma lâmpada que estava, sei lá, jogada no chão e bateu nos dois, assim. E era pai e filho. Foi uma coisa bem pesada, assim, né? Eu sei que teve muita repercussão, né? Acho que faz uns anos já. Uhum. É super comum. Super comum. Inclusive hoje, tá o tempo todo acontecendo. E a gente teve um aumento, né, de violências e tudo nos últimos anos. Eu não sei se vocês andaram acompanhando. Teve até a menina aí do cassino, né, que foi assassinada lá na praia. Nos últimos anos teve um aumento muito grande das violências contra mulheres e contra a comunidade LGBT, assim. Bem pesado mesmo.